A neblina densa da madrugada envolve o cemitério da saudade em Campinas, como um manto fantasmagórico que guarda segredos de quase um século. Entre as centenas de túmulos que repousam em suas 112 quadras, um deles se destaca não pela grandiosidade arquitetônica ou pelo mármore de Carrara, mas pela profusão de placas de agradecimento, flores sempre frescas e velas acesas que o adornam dia e noite. É o túmulo número 298, localizado na quadra 28, onde repousa Maria Jandira dos Santos, uma mulher cuja história trágica transformou-se em lenda urbana e devoção popular. Nascida em 8 de maio de 1911, Maria Jandira teve uma vida marcada por abandono, prostituição e um final dramático que comoveu toda a cidade e reverberou através das décadas. Sua morte aos 23 anos, em 24 de agosto de 1934, não foi o fim de sua existência na memória coletiva campineira, mas o início de uma transformação póstuma que a elevaria de prostituta marginalizada a santa milagreira, protetora dos desiludidos amorosos e patrona não oficial das profissionais do sexo. Esta é a história de uma mulher que, mesmo na morte, desafiou os preconceitos e convenções sociais de sua época, tornando-se um símbolo de resistência e esperança para os excluídos. O Brasil dos anos 1930 vivia uma época de profundas transformações sociais e políticas, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e o início da Era Vargas. Campinas, por sua vez, experimentava um período de intenso crescimento econômico impulsionado pelo ciclo do café, que transformava a cidade em um importante centro urbano do interior paulista. As fazendas de café atraíam trabalhadores de diversas regiões, criando uma sociedade estratificada onde a elite cafeeira ditava as normas morais e sociais. Neste contexto, as mulheres enfrentavam severas restrições em sua liberdade e autonomia, especialmente aquelas nascidas em famílias tradicionais que esperavam delas comportamentos submissos e adequados aos padrões da época. A prostituição, embora existente e tolerada nas sombras, era vista como o último degrau da degradação feminina, um destino reservado às perdidas e desonradas. Os bordéis e pensões de prostituição funcionavam em uma zona cinzenta da legalidade, tolerados pela polícia e frequentados pela mesma elite masculina que publicamente condenava sua existência. Era neste mundo de hipocrisias e contradições que Maria Jandira navegaria sua curta e intensa vida, desafiando convenções e pagando o preço máximo por ousar sonhar com um amor que transcendia as barreiras sociais impostas por uma sociedade conservadora e excludente. A Rua Visconde do Rio Branco, número 631, no centro de Campinas, abrigava uma das mais conhecidas pensões de prostituição da cidade nos anos 1930. Era um casarão antigo, de arquitetura colonial, com janelas altas e venezianas de madeira que guardavam os segredos de suas habitantes e frequentadores. A pensão era administrada pela cafetina Laudelina, uma mulher de meia-idade que gerenciava o estabelecimento com mão firme, protegendo suas meninas dos excessos dos clientes e da violência policial, mas também explorando seu trabalho em um sistema que perpetuava a marginalização feminina. As mulheres que ali trabalhavam vinham de diversas origens. Algumas eram moças do interior que fugiam de casamentos arranjados ou da violência doméstica. Outras eram viúvas sem meios de sustento. E havia aquelas que, como Maria Jandira, foram expulsas de suas famílias por não se adequarem aos rígidos padrões morais da época. O estabelecimento funcionava sob um código não escrito de conduta. Descrição absoluta sobre a identidade dos clientes, pagamento adiantado pelos serviços e a manutenção de uma aparência de respeitabilidade que permitia sua existência em pleno centro da cidade. Era um microcosmo onde as contradições da sociedade campineira se materializavam. Os mesmos homens que frequentavam a missa dominical e defendiam a moral cristã em público eram os clientes assíduos que sustentavam o negócio nas sombras da noite. Maria Jandira dos Santos carregava em seu nome e em sua história o peso de uma origem privilegiada que se transformou em maldição. Filha de uma família tradicional campineira,
Cresceu em um ambiente onde as aparências eram mais importantes que os sentimentos, onde o comportamento feminino era rigidamente controlado e qualquer desvio da norma estabelecida resultava em severas punições sociais. Desde jovem, Maria Jandira demonstrou uma personalidade forte e independente que chocava com as expectativas depositadas sobre ela. Sua beleza extraordinária, descrita por todos que a conheceram como arrebatadora, tornou-se ao mesmo tempo sua salvação e sua perdição. Quando ainda era menor de idade, um escândalo familiar resultou em sua expulsão de casa. As razões exatas perderam-se no tempo, mas sussurrava-se sobre um romance proibido ou um comportamento considerado inadequado para uma moça de família. Sem recursos e sem o apoio familiar, Maria Jandira encontrou na prostituição não uma escolha, mas a única alternativa de sobrevivência em uma sociedade que oferecia poucas opções às mulheres desamparadas. Sua chegada à pensão da Laudelina marcou o início de uma nova fase em sua vida, onde aprenderia a navegar em um mundo de homens que a desejavam, mas jamais a respeitariam como igual, onde o dinheiro comprava prazeres temporários, mas nunca dignidade ou aceitação social. O destino de Maria Jandira, como o de tantas outras mulheres marginalizadas de sua época, parecia traçado. Viver nas sombras, envelhecer no ofício, morrer no esquecimento. Mas algo em sua natureza rebelde e em seu coração romântico recusava-se a aceitar esse destino como definitivo. Ela mantinha em seu quarto na pensão pequenos luxos que revelavam seus sonhos secretos. Um espelho veneziano, onde contemplava sua beleza que o tempo ainda não havia marcado, perfumes franceses que a transportavam para mundos distantes e livros de romance que alimentavam sua crença no amor verdadeiro. As outras mulheres da pensão viam-na com uma mistura de admiração e preocupação. Admiração por sua beleza e charme, que atraíam os clientes mais generosos, preocupação por seu romantismo ingênuo, que a tornava vulnerável em um mundo onde sentimentos eram luxos perigosos. Maria Jandira atendia seus clientes com profissionalismo, mas mantinha uma distância emocional que a protegia e ao mesmo tempo a isolava. Era conhecida por recusar certas propostas, por escolher seus clientes, por manter uma dignidade que irritava alguns e fascinava outros. Nos momentos de solidão entre um cliente e outro, ela contemplava as estrelas através das venezianas entreabertas e sonhava com uma vida diferente, com um amor que a redimisse e a elevasse acima de sua condição. Mal sabia ela que esse amor, quando finalmente chegasse, traria consigo não a redenção sonhada, mas a tragédia que a imortalizaria. A vida na pensão da Laudelina seguia uma rotina estabelecida que misturava momentos de agitação noturna com longos períodos de tédio diurno. Durante o dia, as mulheres dormiam até tarde, recuperando-se das noites de trabalho, e à tarde, dedicavam-se aos cuidados pessoais que eram fundamentais para sua sobrevivência profissional. Maria Jandira destacava-se entre as demais por seus rituais de beleza elaborados. Longos banhos perfumados, cuidados meticulosos com os cabelos negros que cascateavam até a cintura e a escolha cuidadosa de vestidos que realçavam sua figura esguia sem cair na vulgaridade. As outras mulheres frequentemente pediam seus conselhos sobre moda e comportamento, reconhecendo nela uma elegância natural que transcendia as circunstâncias de sua vida. A cafetina Laudelina, mulher pragmática que havia aprendido a sobreviver em um mundo hostil, via em Maria Jandira seu maior trunfo e também sua maior preocupação. A jovem atraía clientes endinheirados, fazendeiros, comerciantes prósperos, até mesmo políticos locais, mas sua atitude distante e seletiva também causava problemas. Mais de uma vez, Laudelina teve que intervir quando algum cliente poderoso se sentiu rejeitado ou menosprezado pela altivez de Maria Jandira. Você precisa entender seu lugar, menina, advertia a cafetina. Orgulho demais nessa vida só traz desgraça. Mas Maria Jandira mantinha sua postura, como se pressentisse que seu destino seria diferente das demais, como se esperasse por algo ou alguém que justificasse sua resistência. O casarão da Rua Visconde do Rio Branco era mais que um simples bordel. Era um microcosmo social
onde se cruzavam os destinos de diversas mulheres marcadas pela exclusão. Entre as companheiras de Maria Jandira estava Rosa, uma mulher de 40 anos que havia sido abandonada pelo marido com 3 filhos para criar, e encontrou na prostituição o único meio de sustentá-los. Havia também Conceição, uma jovem negra que fugia do estigma duplo da cor e da pobreza e que se tornaria confidente mais próxima de Maria Jandira. As conversas entre elas, nos raros momentos de tranquilidade, revelavam sonhos frustrados, esperanças mantidas contra toda lógica, e uma solidariedade forjada na adversidade comum. Conceição frequentemente alertava a amiga sobre os perigos de se apegar emocionalmente aos clientes. Homem que paga não ama, Jandira. Eles compram nosso corpo por algumas horas, mas o coração a gente tem que guardar bem guardado, senão a gente não sobrevive. Maria Jandira ouvia os conselhos com um sorriso melancólico, mas algo em seus olhos revelava que ela não havia desistido de acreditar no amor. Nas noites de lua cheia, quando o movimento diminuía, as mulheres reuniam-se no pátio interno do casarão, compartilhando histórias, cantando modinhas tristes e criando laços de afeto que amenizavam a dureza de suas vidas. Era nesses momentos que Maria Jandira revelava fragmentos de seu passado, sempre de forma vaga, como se as memórias fossem feridas ainda não cicatrizadas. A Campinas de 1934 era uma cidade em transformação, onde o progresso econômico contrastava com o conservadorismo social arraigado. As elites locais, enriquecidas pelo café e pelo comércio, construíam palacetes e frequentavam o teatro municipal, importavam modos e modas europeias, mas mantinham uma mentalidade provinciana quando se tratava de moral e costumes. A Igreja Católica exercia forte influência sobre a vida social, ditando comportamentos e condenando os desvios com sermões inflamados nas missas dominicais. Paradoxalmente, muitos dos homens que ocupavam os primeiros bancos nessas missas eram os mesmos que, protegidos pela escuridão da noite, batiam à porta da pensão da Laudelina. A hipocrisia social era um segredo aberto que todos fingiam desconhecer. Neste contexto, as prostitutas ocupavam um lugar ambíguo, necessárias para satisfazer os desejos masculinos que a moral oficial reprimia, mas condenadas ao ostracismo social, impedidas de frequentar os mesmos espaços públicos das mulheres de família. Maria Jandira sentia agudamente essa contradição. Nos raros momentos em que se aventurava pelas ruas durante o dia, para fazer compras ou resolver assuntos pessoais, percebia os olhares de reprovação, os cochichos, as mulheres respeitáveis que mudavam de calçada para evitar cruzar seu caminho. Essa segregação social, mais do que a própria prostituição, feria profundamente seu orgulho e alimentava seu desejo de transcender sua condição. Foi numa noite quente de verão, quando o ar abafado tornava o interior do casarão ainda mais sufocante, que o destino de Maria Jandira tomou o rumo que a conduziria à tragédia e à imortalidade. Carlos Pereira chegou à pensão acompanhado de amigos, num grupo de homens prósperos que celebravam algum negócio bem-sucedido, com a costumeira combinação de álcool e mulheres. Carlos era um construtor em ascensão, homem de seus 30 e poucos anos que havia feito fortuna com a expansão urbana de Campinas. Solteiro e bon vivant, era conhecido por sua generosidade com as mulheres e por evitar compromissos sérios, preferindo a liberdade de sua vida de solteiro aos grilhões do matrimônio. Quando seus olhos encontraram Maria Jandira pela primeira vez, algo inexplicável aconteceu. Um reconhecimento mútuo que transcendia a relação comercial habitual entre prostituta e cliente. Ela estava recostada numa poltrona de veludo vermelho, vestida num vestido de seda azul que realçava sua pele clara, os cabelos negros caindo em ondas sobre os ombros nus. A luz suave dos abajures criava uma aura quase etérea ao seu redor, e Carlos sentiu-se imediatamente atraído não apenas por sua beleza física, mas por algo indefinível em sua postura, em seu olhar que sugeria profundidades não exploradas. Quando se aproximou e se apresentou, Maria Jandira ergueu os olhos lentamente, estudando-o com uma intensidade que o desconcertou. "Você é diferente dos outros", ela disse simplesmente, e naquelas palavras estava contido o início de uma história de amor que desafiaria todas as convenções.
O primeiro encontro entre Maria Jandira e Carlos Pereira fugiu completamente ao padrão estabelecido na pensão. Em vez da pressa habitual dos clientes em consumar o ato pelo qual pagavam, Carlos demonstrou genuíno interesse em conhecê-la como pessoa. Passaram horas conversando em seu quarto, ele sentado na beira da cama, ela na cadeira junto à janela, mantendo uma distância respeitosa que surpreendeu e encantou Maria Jandira. Carlos falou sobre seus projetos de construção, seus sonhos de modernizar Campinas, suas viagens ao Rio de Janeiro e São Paulo. Maria Jandira, inicialmente reticente, foi aos poucos se abrindo, compartilhando sua paixão por literatura, sua nostalgia de uma vida que poderia ter sido, seus sonhos de um futuro diferente. Quando o sol começou a despontar no horizonte, Carlos levantou-se para partir sem ter tocado nela além de um beijo respeitoso na mão. Deixou sobre a cômoda uma quantia generosa e um bilhete. Pela melhor noite de conversa da minha vida. Maria Jandira ficou à janela observando-o partir, o coração acelerado por sentimentos que há muito julgava mortos. As outras mulheres que haviam observado tudo com curiosidade, pressentiram que algo extraordinário estava começando. Conceição, sempre protetora, aproximou-se da amiga. Cuidado, Jandira. Homem rico que trata a prostituta com respeito geralmente quer algo mais perigoso que o corpo. Mas Maria Jandira não ouviu o aviso, perdida em sonhos que começavam a ganhar forma. As visitas de Carlos Pereira à pensão tornaram-se cada vez mais frequentes, sempre solicitando exclusivamente a companhia de Maria Jandira. O que começara como fascínio transformou-se rapidamente em obsessão mútua. Carlos abandonou outros compromissos sociais, deixou de frequentar o clube e os saraus da elite campineira, preferindo passar as noites em longas conversas com Maria Jandira. Ela, por sua vez, começou a recusar outros clientes, reservando-se apenas para Carlos, o que causou atritos com Laudelina, que via seus lucros diminuírem. Você está esquecendo quem você é e onde está, advertia a cafetina, mas Maria Jandira já estava além de qualquer advertência racional. O relacionamento evoluiu de conversas para encontros íntimos carregados de paixão e ternura, uma combinação que ambos nunca haviam experimentado. Carlos descobriu em Maria Jandira não apenas uma amante excepcional, mas uma companheira intelectual que o desafiava e inspirava. Ela encontrou nele não apenas um homem gentil e respeitoso, mas alguém que havia além de sua condição, que reconhecia sua humanidade completa. Começaram a fazer planos, inicialmente vagos e fantasiosos, sobre uma vida juntos. Carlos falava em levá-la para São Paulo, onde ninguém conhecia seu passado, onde poderiam recomeçar. Maria Jandira permitia-se sonhar com uma casa própria, talvez filhos, uma vida de respeitabilidade que lhe fora negada. A transformação em Maria Jandira era visível para todos na pensão. Seu rosto, sempre belo, agora irradiava uma luminosidade interior que a tornava ainda mais deslumbrante. Ela cantarolava enquanto se arrumava, bordava enxoval escondida em seu quarto e falava constantemente sobre o futuro. As outras mulheres observavam com uma mistura de inveja e apreensão. Rosa, a mais velha e experiente, tentou várias vezes alertá-la. Já vi isso acontecer antes, menina. Homem de família tradicional não casa com mulher da vida. Quando a família descobrir, quando a sociedade pressionar, ele vai te abandonar como todos os outros. Mas Maria Jandira recusava-se a ouvir. Sua fé no amor de Carlos era inabalável, alimentada pelas promessas que ele fazia em seus momentos de paixão. Conceição, sua amiga mais próxima, tentava uma abordagem mais suave. Mesmo que ele te ame de verdade, Jandira, o mundo lá fora não vai aceitar. Você vai trocar uma prisão por outra. Mas nem mesmo os conselhos sensatos da amiga conseguiam abalar a convicção de Maria Jandira. Ela começou a economizar dinheiro, a comprar peças para seu enxoval, a preparar-se para a nova vida que Carlos prometera. A pensão inteira acompanhava o desenrolar do romance com uma atenção crescente, como se todos pressentissem que aquela história de amor impossível caminhava inexoravelmente para um desfecho trágico. Foi numa tarde chuvosa de junho
que Carlos Pereira fez a proposta que mudaria para sempre o destino de Maria Jandira. Chegou à pensão mais cedo que o habitual, encharcado pela chuva, com uma expressão determinada que ela nunca vira antes. Sem preliminares, ajoelhou-se diante dela e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Maria Jandira dos Santos, aceita se casar comigo? A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão carregada de implicações, deixou-a momentaneamente sem fala. O anel, um solitário de diamante cravado em ouro branco, brilhava como uma promessa tangível de todos os seus sonhos. Com lágrimas nos olhos, ela aceitou, e Carlos a envolveu em um abraço que parecia querer protegê-la do mundo inteiro. Naquela tarde fizeram planos concretos. Carlos alugaria uma casa no bairro do Cambuí, longe do centro e dos olhares curiosos, onde Maria Jandira poderia viver com dignidade enquanto preparavam o casamento. Ele enfrentaria sua família, os amigos, a sociedade inteira se necessário. Meu amor por você é maior que qualquer convenção social, jurou, e Maria Jandira acreditou. Quando a notícia do noivado se espalhou pela pensão, as reações foram mistas. Algumas mulheres choraram de emoção, vendo na história de Maria Jandira uma possibilidade de redenção para todas elas. Outras balançavam a cabeça, céticas, prevendo o desastre iminente. Laudelina foi prática. Se vai mesmo sair daqui, pague o que deve e vá com Deus. Mas guarde algum dinheiro, porque homem que promove mundos e fundos nem sempre cumpre. A mudança de Maria Jandira para a casa no Cambuí foi cercada de emoção e expectativa. Carlos havia alugado um pequeno sobrado discreto, mobiliado com gosto simples, mas elegante. Para Maria Jandira, acostumada ao ambiente opressivo da pensão, aquela casa representava o paraíso na terra. Passou os primeiros dias explorando cada cômodo como uma criança, maravilhando-se com a cozinha equipada, o quarto com cama de casal e armários espaçosos, a sala de estar onde poderia receber visitas respeitáveis. Carlos a visitava diariamente, trazendo presentes, vestidos recatados adequados a uma noiva, livros para sua biblioteca pessoal, até mesmo um piano usado que mandou instalar na sala. Maria Jandira dedicava-se a aprender as prendas domésticas que nunca tivera oportunidade de desenvolver, determinada a se tornar a esposa perfeita. Contratou uma empregada para ajudá-la e ensinar-lhe os segredos da administração doméstica. As tardes eram passadas bordando seu enxoval, as noites esperando ansiosamente pela chegada de Carlos. Durante algumas semanas, viveram uma fantasia de normalidade doméstica que parecia confirmar todas as promessas feitas. Maria Jandira escrevia em seu diário, documento que se perderia no tempo. Finalmente compreendo o que significa ser amada e respeitada. Carlos me devolveu a dignidade que o mundo me roubou. Mal sabia ela que essa felicidade era frágil como cristal, prestes a se estilhaçar ao primeiro golpe da realidade. O ponto de virada definitivo chegou numa manhã aparentemente comum de julho. Carlos apareceu na casa do Cambuí com o rosto transtornado, as roupas em desalinho, sinais evidentes de uma noite sem dormir. Maria Jandira, que bordava tranquilamente na sala, levantou-se alarmada ao vê-lo naquele estado. As palavras saíram atropeladas, entrecortadas por gestos nervosos. Sua família havia descoberto sobre o relacionamento, sobre o passado de Maria Jandira, sobre os planos de casamento. A reação fora violenta. Sua mãe ameaçara deserdá-lo, seu pai prometera arruinar seus negócios, seus irmãos juraram defender a honra da família a qualquer custo. Eles contrataram investigadores, Jandira. Sabem tudo sobre você, sobre a pensão, sobre sua vida antes de me conhecer, disse Carlos, evitando olhá-la nos olhos. Maria Jandira sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas manteve-se ereta, o orgulho impedindo-a de demonstrar desespero. E o que você decidiu? Perguntou com voz firme, embora seu coração já pressentisse a resposta. Carlos finalmente a encarou, e ela viu em seus olhos a batalha entre o amor e a covardia, entre o desejo e o medo social. Preciso de tempo, Jandira. Tempo para convencê-los, para encontrar uma solução. Mas ambos sabiam que não havia solução possível, que o abismo social que os separava era intransponível.
Maria Jandira aproximou-se dele, tocou seu rosto com ternura infinita e disse as palavras que selariam seu destino. Vá, Carlos, volte quando for realmente livre para me amar. Ele partiu deixando-a sozinha na casa que representava todos os seus sonhos, sem saber que nunca mais a veria com vida. Os dias que se seguiram à partida de Carlos foram de uma agonia silenciosa que consumia Maria Jandira por dentro. Ela mantinha a rotina da casa impecavelmente, como se a qualquer momento ele fosse atravessar a porta com boas notícias. A empregada, Dona Benedita, observava com preocupação crescente o definhamento de sua patroa, que mal tocava na comida e passava horas sentada à janela, esperando. A senhora precisa se alimentar. Precisa sair um pouco. Insistia a velha senhora, mas Maria Jandira apenas sorria tristemente e continuava sua vigília. As noites eram as piores. O silêncio da casa vazia amplificava seus pensamentos, e ela revivia cada momento com Carlos, procurando sinais que tivesse ignorado, promessas que pudesse ter interpretado mal. O vestido de noiva, que havia começado a confeccionar com suas próprias mãos, pendia inacabado no armário como um fantasma de seus sonhos desfeitos. Passou uma semana, depois 2, sem notícias de Carlos. Maria Jandira começou a compreender que o silêncio era sua resposta. Ainda assim, recusava-se a aceitar a derrota. Escreveu-lhe cartas apaixonadas que nunca enviou. Ensaiou discursos que nunca proferiria. Imaginou reencontros que nunca aconteceriam. Sua beleza, antes radiante, adquiriu uma qualidade etérea, quase translúcida, como se ela estivesse se dissolvendo lentamente na própria dor. No início da 3ª semana de ausência, Maria Jandira tomou uma decisão que surpreendeu Dona Benedita. Decidiu procurar Carlos pessoalmente. Vestiu seu melhor vestido, um modelo discreto e elegante que ele havia comprado, arrumou os cabelos num coque severo, que lhe dava ares de respeitabilidade, e saiu pelas ruas de Campinas em direção ao escritório de construção de Carlos. O percurso foi uma tortura. A cada passo sentia os olhares de reconhecimento, os cochichos, o julgamento silencioso daqueles que conheciam sua história. Mas seguiu em frente, a cabeça erguida, determinada a lutar por seu amor até o fim. Ao chegar ao escritório, um prédio imponente no centro comercial foi barrada na recepção. O senhor Carlos Pereira não está recebendo visitas, informou o recepcionista com um sorriso condescendente, que deixava claro que conhecia sua identidade. Maria Jandira insistiu, disse que era urgente, que era uma questão pessoal importante. O homem fingiu consultar uma agenda e retornou com a mesma resposta. Foi então que ela ouviu. Carlos atravessava o saguão acompanhado de outros homens de negócios, rindo de alguma piada. Seus olhos se encontraram por um instante, e Maria Jandira viu neles não apenas surpresa, mas pânico. Ele desviou o olhar rapidamente, sussurrou algo para os companheiros e desapareceu por uma porta lateral. Maria Jandira permaneceu imóvel por longos minutos, processando a magnitude daquela rejeição pública. Quando finalmente se virou para sair, manteve a mesma postura altiva, mas algo fundamental havia se quebrado dentro dela. O retorno à casa do Cambuí marcou o início de uma transformação em Maria Jandira. A mulher esperançosa que havia saído pela manhã não existia mais. Em seu lugar, surgiu uma criatura tomada por uma determinação sombria e inexorável. Dispensou Dona Benedita com uma generosa compensação, alegando que precisava ficar sozinha. Passou os dias seguintes em uma atividade frenética. Escreveu longas cartas para Conceição e as outras amigas da pensão, organizou meticulosamente seus pertences e dedicou-se com obsessão renovada a terminar o vestido de noiva. Trabalhava nele dia e noite, as mãos movendo-se com precisão automática, enquanto sua mente vagava por territórios cada vez mais sombrios. O vestido tomava forma. Um modelo clássico em cetim branco, com detalhes em renda e pérolas que ela havia comprado com suas economias. Era uma obra de arte nascida da dor, cada ponto uma lágrima não derramada, cada detalhe uma promessa quebrada. Às vezes parava o trabalho para experimentá-lo diante do espelho, ajustando o caimento,
imaginando como seria caminhar até o altar que nunca alcançaria. Os vizinhos, quando a viam ocasionalmente pela janela, comentavam sobre seu aspecto cada vez mais espectral, sobre as luzes que ficavam acesas durante toda a madrugada, sobre os sons estranhos que vinham da casa. Mas ninguém ousava se aproximar. Havia algo na aura de Maria Jandira que repelia qualquer tentativa de contato humano. Na quarta semana após o abandono, Maria Jandira recebeu a visita inesperada de Conceição. A amiga, preocupada com o silêncio prolongado, havia convencido Laudelina a lhe dar o endereço. Encontrou Maria Jandira irreconhecível, emagrecida, com olheiras profundas, mas com um brilho febril nos olhos que a assustou. A casa, antes imaculada, mostrava sinais de abandono, louça acumulada, poeira sobre os móveis, uma atmosfera de decay que contrastava com o vestido de noiva pendurado na sala, resplandecente em sua perfeição. Jandira, minha amiga, o que está fazendo com você mesma? Perguntou Conceição, abraçando-a. Maria Jandira retribuiu o abraço com uma intensidade desesperada, como quem se agarra a uma última conexão com a realidade. Passaram horas conversando, Conceição tentando convencê-la a voltar para a pensão, a retomar sua vida, a esquecer Carlos. Ele não merece seu sofrimento, Jandira. Nenhum homem merece. Mas Maria Jandira apenas sorria enigmaticamente, os dedos acariciando o tecido do vestido. Você não entende, Conceição. Eu o amo. E o amor verdadeiro exige sacrifícios. Havia algo na forma como pronunciou a palavra sacrifícios que gelou o sangue de Conceição. Antes de partir, ela implorou: prometa que não fará nenhuma loucura. Maria Jandira abraçou-a novamente, beijou-lhe a face e respondeu: prometo que farei exatamente o que precisa ser feito. Conceição partiu com o coração apertado, sem saber que nunca mais veria a amiga com vida. Nos últimos dias de julho de 1934, Maria Jandira dedicou-se aos preparativos finais de seu plano macabro, com a mesma meticulosidade que teria dedicado aos preparativos de seu casamento. Escreveu cartas de despedida que seriam encontradas depois, documentos eloquentes onde não havia recriminações ou amargura, apenas declarações de amor eterno e a certeza de que sua morte seria sua redenção. Vendeu as joias que Carlos lhe havia dado e distribuiu o dinheiro entre as amigas necessitadas da pensão, enviando as quantias por mensageiro com bilhetes carinhosos. Fez uma última visita à igreja matriz de Campinas, onde se confessou com um padre idoso que tentou em vão dissuadi-la dos pensamentos sombrios que percebia em suas palavras veladas. Minha filha, o suicídio é pecado mortal. Deus tem outros planos para você, advertiu o religioso. Maria Jandira apenas sorriu serenamente. Padre, há amores que são maiores que a própria vida, e há mortes que são mais vivas que muitas existências. No dia 23 de agosto, véspera de sua morte, Maria Jandira tomou um longo banho perfumado, arrumou os cabelos com esmero, maquiou-se cuidadosamente e vestiu pela última vez o vestido de noiva que havia terminado. Contemplou-se no espelho por longos minutos, satisfeita com a imagem que via, não a prostituta abandonada que o mundo queria que fosse, mas a noiva eternamente jovem e pura que escolhera ser. Preparou então o cenário para seu ato final. Espalhou pétalas de rosas brancas pelo quarto, acendeu velas aromáticas e dispôs sobre a cama as cartas de amor que Carlos lhe havia escrito nos tempos felizes. Era seu altar sacrificial, seu teatro particular onde encenaria o último ato de sua tragédia pessoal. A manhã do dia 24 de agosto de 1934, amanheceu com um céu cinzento que prenunciava a tempestade, como se a própria natureza pressentisse a tragédia que estava prestes a se desenrolar. Maria Jandira acordou com uma serenidade sobrenatural, depois de uma noite passada em claro finalizando seus preparativos. O vestido de noiva, que havia dormido cuidadosamente estendido sobre uma cadeira, brilhava com a luz pálida que filtrava pelas cortinas. Ela o contemplou por longos minutos, acariciando o tecido como quem se despede de um velho amigo. Levantou-se lentamente,
Tomou um banho demorado com sais perfumados que Carlos lhe havia presenteado e iniciou o ritual de sua última toilette. Cada gesto era executado com precisão cerimonial. A aplicação do creme no rosto, o pentear meticuloso dos longos cabelos negros, a maquiagem aplicada com mão firme apesar do tremor interior. Vestiu primeiro a roupa íntima de seda branca, depois as meias finas, e finalmente o vestido de noiva. O espelho de corpo inteiro refletia a imagem de uma noiva perfeita, exceto pela ausência do brilho de felicidade nos olhos. Maria Jandira ajustou o véu sobre os cabelos, colocou o buquê de flores artificiais que havia preparado e contemplou sua imagem final. "Perdoa-me, mãe", murmurou para o reflexo, lembrando-se da mulher que a havia expulsado de casa anos atrás. "Mas esta é a única forma de recuperar minha honra." O ritual macabro continuou com a preparação meticulosa do quarto. Maria Jandira havia comprado vários litros de álcool nos dias anteriores, alegando necessidade de limpeza profunda da casa. Agora, com movimentos quase automáticos, começou a espalhar o líquido inflamável pelo quarto. Sobre a cama onde tantas vezes sonhara com sua noite de núpcias, sobre os tapetes persas que Carlos havia escolhido, sobre as cortinas de veludo que guardavam seus segredos. O cheiro acre do álcool misturava-se com o perfume francês que havia borrifado generosamente sobre si mesma, criando uma combinação nauseante que não pareceu perturbá-la. Trabalhou metodicamente, certificando-se de que cada superfície estivesse adequadamente preparada para o que viria a seguir. As cartas de despedida foram posicionadas estrategicamente sobre a cômoda, protegidas por um peso de cristal, para que não fossem consumidas pelas chamas imediatamente. Uma delas era endereçada a Carlos, palavras de amor e perdão que o assombrariam pelo resto de seus dias. Outra para Conceição e as amigas da pensão, agradecendo o apoio e a amizade nos momentos difíceis. Uma terceira para a sociedade campineira, um manifesto eloquente sobre o preço da hipocrisia e do preconceito. Quando tudo estava pronto, Maria Jandira sentou-se na beira da cama, o vestido arranjado ao seu redor como uma nuvem branca, e pegou a caixa de fósforos com mãos que não tremiam mais. O momento final chegou com uma clareza cristalina, que surpreendeu até mesmo Maria Jandira. Sentada em sua cama nupcial imaginária, cercada pelos vapores do álcool e envolta em seu vestido de sonhos não realizados, ela acendeu o primeiro fósforo. A pequena chama dançou diante de seus olhos, hipnótica em sua simplicidade mortal. Por um instante, apenas um instante, a dúvida atravessou sua mente. Imagens de uma vida diferente, de possibilidades não exploradas, de futuros alternativos onde ela poderia encontrar a felicidade longe de Campinas, longe de Carlos, longe de tudo aquilo. Mas o momento passou, esmagado pelo peso de sua decisão irrevogável. "Se não posso ser sua esposa em vida", disse em voz alta, como se Carlos pudesse ouvi-la, "serei sua noiva eterna na morte." O fósforo caiu de seus dedos, encontrando o tecido embebido em álcool de seu vestido. As chamas subiram instantaneamente, envolvendo-a em um abraço ardente que ela recebeu com braços abertos. O fogo espalhou-se com velocidade voraz, alimentado pelo álcool e pelos tecidos inflamáveis. Maria Jandira não gritou, não se debateu, manteve-se sentada, ereta e digna, enquanto as chamas consumiam seu vestido de noiva, seus sonhos, sua própria carne. Os vizinhos, alertados pelo cheiro de fumaça e pelo clarão que iluminava as janelas, correram para a casa, mas era tarde demais. A porta do quarto estava trancada por dentro, e quando finalmente conseguiram arrombá-la, encontraram uma cena que os marcaria para sempre. O resgate de Maria Jandira foi uma operação desesperada e, em última análise, fútil. Bombeiros e voluntários lutaram contra as chamas para alcançar seu corpo, que jazia sobre os restos carbonizados da cama. Milagrosamente, ela ainda respirava, embora seu corpo estivesse terrivelmente queimado. O vestido de noiva havia se fundido com sua pele em alguns lugares, criando um sudário grotesco que tornava difícil distinguir onde terminava o tecido e começava a carne. Foi transportada às pressas para a Santa Casa de Misericórdia, onde os médicos fizeram o possível para aliviar seu sofrimento.
Durante as poucas horas de agonia que se seguiram, Maria Jandira manteve-se consciente o suficiente para sussurrar palavras desconexas sobre amor, sacrifício e redenção. As enfermeiras, comovidas pela tragédia da jovem mulher, revezavam-se ao seu lado, segurando sua mão deformada e oferecendo o conforto que podiam. Uma delas, Irmã Catarina, depois relataria que Maria Jandira havia perguntado se estava bonita como uma noiva, e que ela havia mentido piedosamente, assegurando-lhe que sim. Às 3 horas da tarde daquele mesmo dia, Maria Jandira dos Santos exalou seu último suspiro, libertando-se finalmente de um mundo que nunca soube como acomodá-la. A notícia de sua morte espalhou-se rapidamente por Campinas, causando comoção generalizada. Até mesmo aqueles que a haviam desprezado em vida sentiram-se tocados pela tragédia de seu fim. O impacto da morte de Maria Jandira reverberou por toda Campinas como ondas de choque. Carlos Pereira, ao receber a notícia, entrou em estado de choque profundo. Dizem que correu para a Santa Casa, chegando apenas para ver o corpo coberto sendo preparado para um necrotério. O homem que havia sido incapaz de enfrentar sua família por amor, agora enfrentava o peso esmagador de sua covardia. Tentou aproximar-se do corpo, mas foi impedido pelas autoridades que preparavam a investigação policial. Nos dias que se seguiram, Carlos tornou-se uma sombra de si mesmo, atormentado pela culpa e pelo remorso. Seus negócios foram negligenciados. Sua família tentou em vão consolá-lo ou fazê-lo esquecer, mas ele passava os dias trancado em seu escritório, relendo obsessivamente a carta que Maria Jandira lhe havia deixado. Meu amado Carlos, começava a missiva. Não te culpo pelo que aconteceu. O amor que sinto por você é maior que qualquer mágoa. Parto deste mundo vestida de noiva porque, em meu coração, sempre fui e sempre serei sua esposa. As palavras escritas com caligrafia firme e elegante eram um testemunho do amor incondicional que o perseguiria até seus últimos dias. Enquanto isso, na pensão da Laudelina, o luto era palpável. As mulheres vestiram-se de preto, fecharam o estabelecimento por 3 dias em sinal de respeito e organizaram-se para garantir que Maria Jandira tivesse um funeral digno. Conceição liderou os esforços, determinada a honrar a memória da amiga que havia partido em busca de uma dignidade que a vida lhe negara. O funeral de Maria Jandira dos Santos realizou-se em uma manhã nublada de 26 de agosto de 1934, no Cemitério da Saudade. O cortejo fúnebre, organizado pelas mulheres da pensão com recursos próprios e algumas doações anônimas, partiu da Santa Casa de Misericórdia, sob olhares curiosos e julgadores da população. O caixão simples de madeira, coberto com um véu branco e flores silvestres, carregava o corpo martirizado daquela que havia escolhido a morte como última forma de protesto contra uma sociedade que a rejeitara. Conceição e as outras prostitutas caminhavam de cabeça erguida, vestidas com seus melhores trajes negros, desafiando com sua presença os preconceitos daqueles que assistiam à passagem do cortejo. Algumas senhoras da sociedade campineira fechavam as janelas ao ver a procissão. Outras se benziam, murmurando orações, mas havia também aqueles que, tocados pela tragédia, juntavam-se silenciosamente ao grupo. O padre que oficiaria o sepultamento havia hesitado inicialmente. Afinal, tratava-se de uma suicida, pecadora em vida e na morte segundo os preceitos da Igreja. Mas a pressão popular e talvez um lampejo de compaixão cristã o convenceram a realizar uma cerimônia breve. No cemitério, uma pequena multidão já aguardava, formada principalmente por outras marginalizadas, trabalhadores pobres e curiosos atraídos pela história dramática que havia abalado a cidade. A cerimônia de sepultamento foi marcada por uma tensão palpável entre os presentes. De um lado, as companheiras de Maria Jandira e outros excluídos sociais que viam nela uma mártir de sua condição. Do outro, representantes da moral oficial que compareceram mais por curiosidade mórbida do que por respeito. O padre manteve seu sermão breve e genérico, evitando mencionar as circunstâncias da morte ou a vida pregressa da falecida, limitando-se a falar sobre misericórdia divina e a fragilidade humana. Foi Conceição
quem, após a bênção oficial, tomou a palavra em um discurso improvisado que emocionou até os mais céticos. Maria Jandira não era apenas uma mulher da vida, disse com voz embargada, mas firme. Era uma filha, uma amiga, uma mulher que amou e foi abandonada por uma sociedade que usa e descarta suas filhas mais vulneráveis. Se há pecado aqui, não está nela, mas em todos nós que permitimos que o preconceito e a hipocrisia destruíssem uma vida tão jovem. As palavras de Conceição foram recebidas com murmúrios de aprovação por alguns e indignação por outros, mas ninguém ousou interrompê-la. Quando o caixão começou a ser baixado na cova número 298 da quadra 28, várias mulheres jogaram flores e pequenos objetos pessoais. Um lenço perfumado, uma fita de cabelo, pequenas lembranças de uma amizade forjada na adversidade. O mais impressionante, porém, foi o aparecimento súbito de um homem elegantemente vestido que se manteve afastado do grupo principal. Carlos Pereira, irreconhecível em sua aparência desolada, observou todo o procedimento de longe, as lágrimas correndo livremente por seu rosto, antes de desaparecer tão silenciosamente quanto havia chegado. O inquérito policial aberto para investigar a morte de Maria Jandira foi conduzido com a displicência típica reservada aos casos envolvendo marginalizados sociais. O delegado responsável, Dr. Armando Silveira, homem conhecido por sua severidade moral e proximidade com as elites locais, conduziu as investigações de forma a minimizar o escândalo. As cartas deixadas por Maria Jandira foram apreendidas e apenas parcialmente transcritas nos autos, com trechos considerados comprometedores, convenientemente omitidos. O nome de Carlos Pereira foi mantido fora dos registros oficiais, aparecendo apenas como CP, comerciante local, nas poucas menções inevitáveis. As testemunhas ouvidas foram principalmente os vizinhos que haviam socorrido Maria Jandira e alguns funcionários da Santa Casa, todos instruídos a manter seus depoimentos focados nos aspectos técnicos do incidente. Laudelina, a dona da pensão, prestou depoimento cuidadosamente calculado, confirmando que Maria Jandira havia deixado o estabelecimento por vontade própria semanas antes e que não mantinha mais contato com a falecida. A conclusão oficial do inquérito, lavrada após 2 semanas de investigação superficial, foi de suicídio motivado por perturbação das faculdades mentais. Uma fórmula conveniente que encerrava o caso sem levantar questões incômodas sobre as circunstâncias que levaram uma jovem de 23 anos a tão dramático fim. O processo foi arquivado, mas as repercussões sociais do caso estavam apenas começando. Nos meses que se seguiram ao funeral, algo extraordinário começou a acontecer no túmulo de Maria Jandira. Primeiro foram as prostitutas da pensão e de outros estabelecimentos similares que começaram a visitar a sepultura, deixando flores e fazendo pedidos silenciosos. Depois, mulheres abandonadas por seus amantes, noivas traídas, esposas infelizes começaram a aparecer, sempre discretamente, geralmente ao entardecer quando o cemitério estava mais vazio. A notícia de que Maria Jandira atendia aos pedidos das desesperadas de amor espalhou-se boca a boca, criando uma rede informal de devoção que crescia organicamente. A primeira placa de agradecimento apareceu 3 meses após sua morte, uma pequena placa de metal com os dizeres Graça alcançada MS, logo seguida por outras. O fenômeno intrigava e incomodava as autoridades eclesiásticas e civis, que viam naquela devoção popular uma afronta aos valores cristãos e à ordem estabelecida. Houve tentativas de coibir as visitas, de remover as placas, mas a cada ação repressiva, a devoção parecia crescer ainda mais forte. As histórias de milagres multiplicavam-se, prostitutas que conseguiam deixar a vida, mulheres que reconquistavam amores perdidos, noivas que descobriam a tempo a infidelidade de seus prometidos. Verdade ou coincidência? O fato é que Maria Jandira estava se transformando de vítima em santa popular, um processo que nenhuma autoridade conseguiria deter. O jornal local, em editorial indignado de abril de 1935, denunciava o culto pagão, que se formava em torno de uma mulher de vida duvidosa que cometera o pecado mortal do suicídio,
Mas suas palavras apenas serviram para divulgar ainda mais a fama da milagreira. O destino de Carlos Pereira após a morte de Maria Jandira foi uma lenta descida ao abismo da culpa e do remorso. Incapaz de superar o trauma, ele abandonou gradualmente seus negócios, afastou-se da família que havia sido a causa de sua covardia e mergulhou em um isolamento cada vez mais profundo. Dizem que passava noites em claro relendo a carta de despedida de Maria Jandira e que foi visto várias vezes rondando o cemitério, sem coragem de aproximar-se do túmulo. Seus amigos e familiares tentaram várias intervenções, sugeriram viagens, apresentaram-lhe outras mulheres, tentaram interessá-lo novamente nos negócios. Mas tudo foi em vão. Carlos definhava visivelmente, consumido por uma culpa que o corroía por dentro. Em 1936, 2 anos após a tragédia, vendeu todos os seus bens e desapareceu de Campinas. Alguns dizem que foi para São Paulo, onde viveu anonimamente até sua morte prematura. Outros afirmam que entrou para um mosteiro, buscando na religião o perdão que não conseguia dar a si mesmo. A verdade é que Carlos Pereira, o homem que poderia ter salvado Maria Jandira, mas escolheu a covardia, tornou-se ele próprio uma vítima colateral daquela história de amor impossível. Seu desaparecimento apenas aumentou a aura de tragédia romântica que envolvia a história, transformando Maria Jandira não apenas em mártir do preconceito social, mas em símbolo eterno do amor não correspondido, do sacrifício supremo da dignidade, mantida até o fim, contra todas as adversidades.